Centenas de fangames de FNAF são lançadas todo mês desde o lançamento do jogo em 2014, e é óbvio que com o tempo várias seriam perdidas e viraram Lost Media, outras canceladas por motivos bizarros, e ainda também muitas foram banidas por ter conteúdo perturbador nelas. Nesse iceberg a gente vai analisar todas elas. Pega um lanche, deixa o vídeo tocando enquanto faz alguma coisa e vambora! Camadão, FNAF Plus. Anunciado originalmente como o carro-chefe da Fazbear Fanverse Initiative, o projeto liderado por Pinsno prometia ser a reimaginação definitiva do primeiro jogo, unindo um realismo visceral a uma estética de análise horror. Após 3 anos de desenvolvimento e com o jogo praticamente finalizado, possuindo até página na Steam e suporte para consoles, tudo ruiu em agosto de 2023, devido a uma série de controvérsias envolvendo o comportamento abrasivo do desenvolvedor no Twitter. A Scott Games cortou laços com Pinsno, resultando na sua remoção imediata da iniciativa, deixando para trás apenas teasers enigmáticos e uma frustração eterna na base de fãs. Outros fãs refizeram essa fangame e lançaram no Game Jolt, e mesmo não sendo oficial, acho que serviu também. Mas pelo que eu saiba, o Pinsno meio que fez as pazes com o Scott e a comunidade, e segue a vida fazendo suas lives e vídeos. Running in D80S. Esse é um dos casos mais bizarros de histeria coletiva da comunidade FNAF. Lançado em 2020 pelos desenvolvedores Hack Game e There's No Stake, o jogo apresentava gráficos de ponta e uma estética anos 80 impecável. O caos começou quando Pinsno, na época uma voz de extrema autoridade no fanverse, publicou um aviso urgente. O jogo estaria infectado com o trojan Wasson. O pânico foi geral e imediato. Gigantes como Dalco, Fusion Z-Gamer e até o Game Theory deletaram o jogo em pânico, acreditando que suas máquinas estariam em risco. No entanto, o vírus era um falso positivo gerado pela nova versão do motor ClickTeam Fusion 2.5 Plus. Como os antivírus ainda não reconheciam os arquivos dessa versão do motor, eles sinalizavam o jogo como malicioso. Embora os desenvolvedores fossem inocentes, o dano à reputação foi irreversível. O jogo foi tirado do ar sob uma onda de ódio, tornando-se uma das maiores injustiças da era moderna das fangames. The Cog Forever Spinning. Após o desastre de Running in D80S, a desenvolvedora There's No Stake tentou limpar o nome do projeto em 2022, com um remake intitulado The Cog Forever Spinning. O jogo era ambicioso, contudo, os bastidores eram sombrios. A criadora revelou que o projeto nunca foi um prazer, mas sim uma obrigação maldita, para tentar substituir o erro do passado. O desenvolvimento foi marcado por uma exaustão extrema, levando ao cancelamento oficial em 2023. Como um último suspiro, uma build beta quase completa foi lançada, revelando algo fascinante para os caçadores de segredos. O jogo era 100% scriptado, diferente da maioria das fangames que usam IA aleatória. Cada movimento do Fredbear e Springbone em The Cog era cronometrado por segundos exatos. Se você soubesse o roteiro, o jogo era vencível. Se errasse 1 segundo, era a morte certa. Hoje, o projeto sobrevive apenas como uma sombra de um potencial desperdiçado pela pressão da comunidade. Unreal Shift at Threads. Muito antes de se tornar um pilar da Fazbear Fanverse com The Joy of Creation, o desenvolvedor Nixon iniciou em 2015 um projeto chamado Unreal Shift at Threads. A proposta era insana para a época, um remake completo do primeiro FNAF em Free Room, movimentação livre, focado na imersão ambiental e utilizando o poder da Unreal Engine para entregar gráficos que o ClickTeam Original jamais alcançaria. O desenvolvimento foi relâmpago, com uma demo sendo lançada no Halloween daquele mesmo ano. No entanto, o projeto foi abruptamente cancelado pouco tempo depois, simplesmente porque Nixon perdeu o interesse. Hoje, o que resta de Unreal Shift é um fragmento de Lost Media parcialmente restaurado por fãs e arquivado no Game Jolt. Five Nights in Terror World. Criado por Hero Golem, Five Nights in Terror World é frequentemente lembrado por um detalhe: a fidelidade visual ao estilo original de Scott Calton. A história apresentava um universo onde a Freddy Fazbear tinha uma rival chamada Dynamite Dancers,
e o jogador enfrentava versões Advanced dos animatronics. A mecânica principal envolvia fugir da D-92, uma versão gótica da Ballora, e evitar o Advanced Bonnie. O projeto era ambicioso e previa 5 capítulos que explorariam uma transição para algo totalmente original, mas após o lançamento da primeira demo, o criador entrou em um ciclo de mudanças de ideias e acabou abandonando o desenvolvimento há cerca de 7 anos. FNAF Treasure Island, lançado em 1 de dezembro de 2014 por Anart 1996. Five Nights at Teaser Island é amplamente considerado a primeira grande fangame de FNAF a adotar a fórmula de sentar e sobreviver para um estilo mais original. O jogo é diretamente baseado na famosa creepypasta Abandoned by Disney, de Slime Beast, que narra a exploração urbana nos parques abandonados da Disney. O ponto alto do jogo, e da história original, é o Photo Negative Mickey, um traje invertido que questiona o jogador com uma frase arrepiante. Quer ver minha cabeça sair? Esse jogo explodiu em popularidade após ser jogado por Markiplier, mas a história da fangame é um verdadeiro rabbit hole, de versões canceladas, remasters e trocas de liderança. A Anart se sentiu sobrecarregado e o projeto passou por várias mãos, incluindo o grupo Purity Signers e a desenvolvedora Stella Wisps. Isso gerou uma confusão de versões, onde personagens icônicos como Mickey eram constantemente substituídos por outros como Willy ou Mac Mickey. Para manter a comunidade engajada, os desenvolvedores criaram teasers games, como The Button Machine Rides Codes, pequenos executáveis onde os jogadores precisavam decifrar códigos para desbloquear imagens do desenvolvimento. Essa fragmentação tornou a série quase inacessível para novatos, criando uma mitologia própria, onde muitos dos jogos prometidos acabaram se tornando Lost Media ou foram reaproveitados anos depois em projetos como Oblitus Casa. Afton Built. Desenvolvido pela Jaina Tyne, liderada por Liam, criador de Final Nights, Afton Built era um projeto do Fazbear Fanverse Initiative, ambientado após o incêndio de FNAF 3. O jogador assumiu o papel de um mecânico que ajudava o William Afton a construir um novo corpo. Tecnicamente impressionante e criado na Unreal Engine 4, o jogo apresentava mapas em estilo arena e desmantelamento de animatronics. Apesar do polimento, o projeto foi rejeitado por Scott Calton após 2 anos de desenvolvimento em segredo. Segundo os desenvolvedores, o motivo foi a falta de personagens vendáveis, com foco em merchandising, e uma ambientação técnica que ia além do que o Scott buscava para o fanverse, e preferia títulos menores e mais fáceis de comercializar. A queda de Afton Built revelou detalhes frustrantes sobre o funcionamento interno do fanverse. O líder do projeto, Liam, relatou um processo exaustivo. Levou quase 1 ano apenas para assinar um NDA, acordo de confidencialidade, que permitia iniciar as negociações. Durante o desenvolvimento, o time trabalhou sem financiamento, enfrentando meses de silêncio de Scott e mudanças repentinas nas propostas de contrato. Quando Scott finalmente ofereceu um contrato, ele retirava o jogo do fanverse e proibia qualquer lucro ou financiamento coletivo, tornando a produção insustentável. O caso gerou um debate na comunidade sobre a natureza do fanverse, um projeto de apoio aos fãs ou uma máquina de mercadorias. Sinister Turmoil. Se você viveu a era de 2016 das fangames, você conhece as renders icônicas de Sinister Turmoil. Ele teria um modo história free roam completo, multijogador online e um elenco gigantesco, que misturava personagens de FNAF 1 até Sister Location, além de ícones de outras fangames como Candy e Pop Goys. O diferencial era os designs sinisters, modelos com 4 fileiras de dentes afiados, olhos brilhantes e uma aura de puro terror industrial. Impulsionado por canais como Fusion Z Gamer, o hype era absoluto. No entanto, a realidade era um simulador de caminhada em Unity com iluminação estourada, onde o jogador vagava por cenários vazios, ligando geradores enquanto animatronics como Fred apenas ficavam parados, flutuando ou encarando nada. Grande parte do que manteve o interesse em Sinister Turmoil foram os teasers do modo multijogador, que mostravam menus de customização complexos. O projeto original ruiu sob o peso da própria ambição, resultando em um cancelamento inevitável. Anos depois surgiu o reboot, Sinister Turmoil Series, que abandonou os designs clássicos por modelos originais e um parque temático. O problema é que o jogo não tinha quase nada a ver com o conceito original que os fãs amavam.
The Return to Freddy's. Criada por Tyler, a série começou como um falso Five Nights at Freddy's 3 em 2014, enganando milhares de pessoas antes de ser renomeada por pedido do próprio Scott Cawthon. O primeiro jogo era um Frankenstein de assets roubados do jogo original, incluindo o famoso personagem Sugar, que na verdade era o animatronic Candy, de Emil Mako, com a cabeça editada no corpo do Toy Bonnie. A série ficou marcada pela jogabilidade instável, dublagens questionáveis de Tyler e uma narrativa que misturava elementos de FNAF com ideias extremamente confusas, como minigames que não faziam sentido lógico e inserções constantes do próprio Tyler. O rosto da franquia The Return to Freddy's é Loki J, ou Frank Burt, um animatronic que se tornou o self-insert definitivo de Tyler. A lore de The Return to Freddy's é famosa por ser uma das mais sombrias e estranhas. Inclui uma cena infame onde o vilão Grow morre ao escorregar em um sabonete e cair dentro de um traje de molas. E uma novel oficial, que era apenas um arquivo TXT, onde o Super Câncer era um ponto central da trama. Entre cancelamentos, reboots e promessas de jogos com 15 finais diferentes, a série passou por diversas mãos. Mudou de nome para The Road That Fells e tentou se tornar uma propriedade intelectual original, mas sempre será lembrada como o lado bizarro das fangames de 2015. Project Box. Diferente da grande maioria das fangames que buscam o realismo 3D, Project Box abraçou uma estética pixel art de baixa resolução, que dava ao jogo um clima de adventure de terror retrô. O jogo não era baseado na cronologia principal dos games, mas sim na trilogia de livros de Scott Cawthon, The Silver Eyes e The Twisted Ones. A jogabilidade era uma evolução de FNAF 4. Você precisava segurar as portas manualmente contra os manequim animatronics, as formas reais dos Twisted. O detalhe bizarro, as janelas das portas rachavam a cada clique. Se quebrassem, você perdia sua defesa e era forçado a se esconder na caixa de presente, Puppet Box, no centro da sala, gerenciando um medidor de suspeita para que Springtrap não te pegasse. A desenvolvedora, Magic Rimmel, publicou um longo post em seu Tumblr, que agora está abandonado, explicando que não tinha mais condições de continuar. Os motivos principais foram burnout e saúde mental. O projeto tinha se tornado um fardo emocional. A pressão de criar um jogo inteiramente em pixel art de alta fidelidade, com cada quadro de animação feito à mão, sendo uma única pessoa, perca de interesse em FNAF. A Mel simplesmente seguiu em frente. O interesse pela lore de Scott Cawthon esfriou, e ela sentiu que estava se forçando a trabalhar em algo que não amava mais. Além disso, as crianças ficavam falando que o jogo era um lixo comparado a The Joy of Creation. Coisa de bobalhão, já que um jogo não tem nada a ver com o outro. Ao cancelar o jogo, Mel fez algo raro. Ela liberou todos os assets, um arquivo .zip contendo todos os sprites de pixel art, as animações da Charlie, os fundos do escritório e os designs dos manequins animatronics. Ela deu autorização explícita para que qualquer fã usasse os arquivos para terminar o jogo ou criar seu próprio projeto, desde que desse os créditos. O problema, Lost Media. O link original do Dropbox/Google Drive expirou faz tempo. Hoje, encontrar esse arquivo sem pegar um vírus em sites duvidosos é quase impossível. Isso transformou os assets de Project Box em uma espécie de Lost Media parcial. Chompers era uma das fangames mais ambiciosas da história da comunidade, desenvolvida na Unity por uma equipe de 23 pessoas e cotada para ser o próximo grande anúncio do Fazbear Fanverse Initiative, devido ao seu nível de produção AAA. O projeto prometia uma experiência free roam, movimentação livre, com gráficos de ponta, incluindo suporte a Ray Tracing, neblina volumétrica e uma transição fluida entre cutscenes e gameplay inspirada em títulos como God of War. No entanto, o jogo foi sumariamente cancelado em junho de 2022, após a exposição do grupo The Pair, a Pera, uma rede de espionagem industrial liderada pelo diretor do projeto, Ultra Knight, que utilizava o prestígio de Chompers como fachada para se infiltrar em equipes oficiais, coletar builds confidenciais e roubar informações pessoais de Scott Cawthon para fins de chantagem e vazamentos. O colapso da liderança acabou no banimento de Ultra Knight do Game Jolt e no descarte de anos de trabalho de artistas e programadores inocentes, deixando como único registro uma pitch demo técnica, que serve hoje como um lembrete amargo de como o ego de um único desenvolvedor destruiu o que poderia ter sido a obra-prima das fangames de FNAF. A saga Final Wars.
criada por Aidan Kill, é um dos casos mais curiosos das fangames de FNAF. Ela começou com um sucesso viral em 2017, devido à sua estética retrô VHS e trilha sonora relaxante, mas acabou se tornando um ciclo de promessas e cancelamentos. O primeiro jogo era dividido em duas partes, misturando mecânicas de sobrevivência com oxigênio na primeira metade e um free roam com Springtrap cego na segunda, enquanto a sequência, Final Wars 2, foi criticada por reciclar quase tudo do antecessor e incluir um lore confuso com modelos de personagens que pareciam skins de Fortnite. O ponto alto da tragédia foi Final Wars 3, que prometia ser uma revolução ao mudar para uma jogabilidade em terceira pessoa, focada em narrativa e exploração de pizzarias, mas foi cancelado após apenas 2 noites de demo, por falta de tempo ou excesso de ambição. One Night at Flumpy's. O caso de Onef é um dos mais complexos, pois mistura uma qualidade técnica absurda com um dos maiores escândalos morais da comunidade. Desenvolvida por Jonochrome, a trilogia é amplamente considerada a perfeição técnica das fangames 2D, com artes desenhadas à mão que envelheceram como vinho. O primeiro jogo revolucionou ao focar em apenas uma noite extremamente difícil, enquanto Onef 2 introduziu mecânicas de exposição e um gerenciamento de energia de laptop inovador. O projeto atingiu o ápice ao ser incluído oficialmente no Fazbear Fanverse Initiative, resultando no lançamento de Onef 3 em 2021, que trouxe o aterrorizante Flumpy Night e animações de nível profissional. No entanto, o destino da franquia foi selado de forma sombria pouco tempo após o lançamento do terceiro jogo. Jonochrome foi alvo de graves acusações, envolvendo comportamentos inapropriados com menores de idade, o que levou-o a admitir os erros e se retirar permanentemente da internet. O escândalo resultou na remoção de qualquer suporte oficial futuro ao jogo dentro do fanverse. Animator's Hell foi uma fangame que chamou bastante atenção por reunir personagens inspirados em criadores da comunidade SFM de FNAF, funcionando como uma espécie de Ultimate Custom Night com ox de animadores populares. Apesar do conceito forte e demos bem recebidas, o projeto sofreu múltiplos cancelamentos, até ser encerrado definitivamente. O principal motivo foi uma série de controvérsias envolvendo a equipe. O criador original, Hunter L., foi exposto por comportamentos extremamente problemáticos e acabou sendo removido. Mas a situação piorou quando foi descoberto que membros posteriores, incluindo Simonette Blake, ainda mantinham contato com ele e possivelmente envolvimento no projeto. Somado a isso, surgiram relatos de má gestão, falta de organização e desenvolvimento praticamente estagnado. Com a confiança da comunidade abalada e os bastidores cada vez mais caóticos, o jogo acabou sendo abandonado de vez. Camada 3, The Joy of Creation. TJOC, desenvolvido por Nixon, transformou o que era um simples estilo de apontar e clicar em uma experiência de terror cinematográfica e surrealista em Unreal Engine. O caso é especial porque não é apenas um jogo, mas uma evolução de 3 versões: a demo de 2015, o Reborn, focado em Free Roam, e o definitivo Story Mode. E essas versões foram canceladas lá em 2016, porque o criador tinha perdido o interesse, mas voltou em 2020, depois de ser aceita na fanverse, e o lançamento talvez aconteça esse ano. Tuesday at Fredbear's. Em uma época onde quase todas as fangames eram clones estáticos de FNAF 1 e 2, Nixon, o criador, decidiu que o jogador deveria andar. Tuesday at Fredbear's foi um dos primeiros projetos em Unreal Engine a mostrar um Fredbear e um Springbone que perseguiam você ativamente. O impacto foi tão grande que o próprio Scott Calton comentou em um trailer, dizendo que o jogo parecia incrível. A comunidade esperava o jogo para o final de 2015, mas tudo mudou em novembro. A conta do Game Jojo de Nixon foi invadida por um hacker. O invasor não apenas deletou a página oficial de Tuesday at Fredbear's, mas também apagou meses de progresso, interações com fãs e toda a base de seguidores que o jogo havia construído. E esse evento foi um golpe psicológico no desenvolvimento. Embora Nixon tenha conseguido recuperar a conta pouco tempo depois, o dano já estava feito. Desenvolver em Unreal Engine 4 em 2015 era um trabalho hérculo para uma pessoa só. Nixon confessou mais tarde que após o ataque, ele simplesmente não sentia mais a mesma conexão com o projeto, mas serviu de escopo para o que seria The Joy of Creation.
Five Nights Owes Again. A ideia era interessante, um FNAF 3 onde a Fazbear Fright não pegou fogo. Em vez do final dramático do jogo original, a atração teria sido simplesmente abandonada com o Springtrap e os Phantoms lá dentro. O fato de ser do mesmo criador de outra fangame cancelada mostra um padrão de projetos ambiciosos que não saem do papel. Como o jogo nunca teve uma página oficial no GameJolt, ele sobrevive apenas através de capturas de telas antigas e do boca a boca da comunidade de 2016. Julebeat Space 2. O que torna Julebeat tão aterrorizante não são apenas os jumpscares, mas o fotorrealismo. Ivan D, o desenvolvedor, modelou os personagens para parecerem fantasias de mascotes reais, com texturas de tecido sujo, proporções humanas levemente erradas, e aquele olhar morto de fantasias de parque de diversão. Diferente de FNAF, onde você é um guarda, aqui você tem um trabalho de logística. Você precisa organizar caixas em uma esteira enquanto gerencia os animatronics. Mas o problema real é que Jollibee é uma rede de fast food gigantesca nas Filipinas, equivalente ao McDonald's. Diferente de Fred Fazbear, que é fictício, os personagens do jogo eram cópias quase exatas dos mascotes da empresa: Jollibee, Richie, Pop e Twirly. E em julho de 2020, a corporação Jollibee enviou um aviso legal. Ivan D foi forçado a deletar todos os arquivos do jogo. Tuesday Night at Rachel's. Antes de TJOC, a maioria das fangames usava o Click Team Fusion, que trabalha com imagens 2D pré-renderizadas. TNAR quebrou essa barreira. O uso da lanterna interagindo com as sombras e o brilho dos animatronics foi revolucionário para 2016. A capacidade de virar para os dois lados, olhar para trás e se esconder sob a mesa criou uma imersão que os jogos estáticos de Scott não tinham. Essa foi outra fangame do Nixon. Ela foi meio que esquecida, porque ficou na sombra de outros projetos insanos, como o próprio TJOC. Fazbear Tycoon. O projeto, que começou como um simulador de pizzaria, acabou se tornando um mistério de desaparecimento. Ela lançou um jogo separado chamado FESA, Fazbear Entertainment Security Archive, que funcionava como um computador do Henry Emily. Os fãs tinham que encontrar senhas em posts do GameJolt para desbloquear arquivos. Os arquivos conectam pontos obscuros, e até a compra da franquia Candy's Burger and Fries pela Fazbear Entertainment por $20 milhões, unindo universos de fangames. Em 2023, a desenvolvedora principal, Undead Army, simplesmente desapareceu. Ela deletou sua conta do Discord e cortou todos os laços com a equipe sem aviso prévio. Até hoje, ninguém sabe o motivo real, o que gerou uma onda de preocupação na comunidade. Madison's Room. Lançado em 2017 pelo mesmo criador de It's Cold Out Tonight, que eu vou falar depois, Madison Rooms tenta seguir uma linha mais psicológica, focando em um protagonista com doenças mentais. O jogo apresenta bonecos com aparências quase humanas e olhos saltados, como Cor e Rachel. A jogabilidade é uma bagunça. Você precisa usar um discador de telefone para espantar inimigos, vigiar câmeras, uma delas supostamente desativada pelo governo devido a cenas de crime, e até jogar ping-pong para pular à noite. Atualmente, o jogo é praticamente incontrolável, com mecânicas como a caixa de música, que simplesmente não funciona, o que torna o jogo sujo e polêmico. É a mesma tendência do título anterior. A personagem Madison, que surge do armário, aparece usando roupas íntimas pretas altamente sugestivas, o que é bizarro para uma fangame de terror. O jogo ainda mistura elementos aleatórios, como uma chuva de bonecas ao vencer e um medidor misterioso que ninguém sabe o que faz. Com designs que beiram o Uncanny Valley e escolhas visuais gratuitas, Madison Rooms é mais um exemplo de um projeto que se perdeu entre o terror amador e o conteúdo puramente apelativo. Camada 4. Lester Telles e suas fangames. Lester Telles, ou Lester Gabriel, começou no cenário de FNAF com a Big Block Studios, ganhando o nome com Devil's Minds, um jogo que surpreendeu pelo visual polido para a época. Porém, o que parecia uma carreira promissora nas fangames era apenas a fachada para uma personalidade perturbada. Em 2021, ele lançou Grizzlies, que originalmente teria uma trama bizarra de abuso contra adolescentes, ideia que ele só descartou depois de ser avisado que isso destruiria sua imagem.
Assim como aconteceu no caso do Armitabs, Lester substituiu o enredo original de Grizzlies por uma narrativa política distópica, onde os Estados Unidos se tornaram um regime comunista. Ele transformou suas páginas de FNAF em canais de propaganda política radical, mas sua queda começou na universidade. Lá, ele foi desqualificado de uma eleição estudantil, após ser pego usando o ChatGPT para plagiar propostas. E pior, tentar subornar estudantes para conseguir votos. Surgiram acusações de doxing e comportamentos abusivos em grupos de Discord. O caso atingiu o ápice do horror em outubro de 2023, quando Lester Tellius foi preso nos Estados Unidos. O motivo foi devastador. Ele foi acusado de atrair duas menores de idade com deficiências cognitivas para o seu carro, onde cometeu crimes de abuso e tentativa de agressão sexual. Com uma fiança de $300 mil e a possibilidade de pegar até 10 anos de prisão, Lester se tornou a figura mais infame e desprezível da comunidade. Seus jogos foram removidos das plataformas, transformando suas obras em lost media e encerrando de forma definitiva e justa sua trajetória no mundo digital. Creatures of Nowhere. Esse jogo é um exemplo clássico de evolução de projeto. Começou como uma fangame padrão de FNAF em 2016, com trailers que geraram bastante expectativa na época. Após 2 anos de silêncio, o desenvolvedor liberou uma build inacabada em 2018, o que é um presente raro para os fãs de Lost Media. Em 2022, o projeto foi anunciado como um jogo oficial, removendo os elencos de FNAF para evitar problemas de direitos autorais ou limitações criativas. O silêncio desde 2022 coloca o jogo em um estado de limbo. FNAF Rewritten Missing Children. Diferente de outras fangames que tentam apenas mudar designs, a série Rewritten tinha uma ambição insana. A ideia era recontar toda a história de FNAF, do 1 até o Pizzeria Simulator, refinando a lore e as mecânicas. Missing Children seria o 3º capítulo, vindo após o sucesso de Rewritten 87. O design dos personagens trazia uma personalidade única, que misturava o terror clássico com um visual mais moderno e sombrio. Doi, o criador, admitiu abertamente que não tinha mais motivação para o universo de FNAF. Ele queria contar a sua história, não a do Scott. Um fato curioso para o iceberg é que o Rewritten 87 só foi finalizado porque Doi se sentia obrigada por conta de campanhas de caridade envolvidas no projeto. Isso mostra o peso que essas fangames grandes ganham na vida real. Em vez de jogar tudo fora, Doi anunciou que vai transformar as mecânicas de Missing Children e Sister Location Rewritten em um jogo original. Sweet Dreams é um dos casos mais fascinantes e ao mesmo tempo decepcionantes da comunidade, justamente porque ele atacava um ponto que quase ninguém mexe: o terror psicológico dos sonhos. Enquanto os Nightmares do Scott parecem monstros de metal exagerados, os Dream Animatronics do Sweet Dreams buscavam uma estética mais Uncanny Valley. Eles são feitos de tecido, botões e costuras grosseiras, trazendo uma nostalgia infantil distorcida. Mas o criador, Louis, se tornou impossível de lidar. Não aceitava críticas e era egoísta com o projeto. O motivo real do abandono é que Louis decidiu deixar o desenvolvimento de jogos para focar em conteúdo adulto no Twitter. Jolly 1. O jogo tenta se enfiar na lore oficial de FNAF, mas falha no básico do design. A janela e a porta estão a quilômetros de distância. No FNAF original, a janela servia de alerta. Aqui, se você vê o bicho na janela, ele já deveria estar na sua frente, mas o jogo te obriga a fechar uma porta que nem faz sentido estar ali. Além disso, as mecânicas de ventilação e o sistema de recarga de energia são puro enchimento de linguiça, que só servem para te distrair de uma gameplay travada e injusta. Jolly 2. Se o primeiro era difícil de um jeito burro, o segundo é fácil ao ponto de ser sonífero. Só que as mecânicas de choque e os canos de gás que vazam não oferecem desafio nenhum. Você resolve tudo em 2 segundos. O jogo acaba virando um simulador de olhar a câmera para ver se o robô sumiu do corredor, já que não tem nem som nem luz para indicar se eles estão na sua porta. É uma experiência vazia que não justifica o tempo que você gasta nela. Depois de 4 anos de espera para receber uma demo de 30 minutos, o balde de água fria veio. Jolly 4 foi cancelado. E se você acha que foi por falta de tempo, se prepara, porque o buraco é muito mais embaixo. O desenvolvimento desse jogo foi um inferno, liderado por um cara chamado Wesk, que assumiu a co-direção e transformou um projeto de fãs em um regime de trabalho abusivo. O Wesk simplesmente criou um contrato falso, enviado por e-mail e Discord, ameaçando os desenvolvedores,
muitos deles menores de idade, com processos de até 150 mil dólares por direitos autorais se vazassem qualquer coisa. Detalhe, Jolly é uma fangame de FNAF. Ele não tem direito autoral nenhum sobre a marca do Scott Calton. Foi puro terror psicológico, para manter a equipe sob controle, exigindo relatórios mensais e registro de horas como se fosse uma multinacional, mas sem pagar um centavo. A escala da exploração é bizarra. O programador principal, Hunter, relatou ter trabalhado mais de 2.000 horas em apenas 7 meses para cumprir os prazos absurdos de Wesk. Isso dá mais de 80 dias inteiros de trabalho. E o agradecimento, Wesk proibiu o cara de colocar o trabalho no currículo ou de usar o próprio código que ele criou. Outros animadores saíram pelo mesmo motivo. Ter que animar roteiros de 14 páginas em 2 semanas, porque quem tava lá antes desistiu pelo burnout. O servidor do Discord tinha um sistema de membros VIP, que pagavam 10 dólares por mês. O Wesk dizia que o dinheiro era para o desenvolvimento e para pagar a equipe, mas o resto dos devs nunca viu a cor desse dinheiro. Enquanto isso, o roteiro do jogo vazou, com 155 páginas de uma violência gráfica totalmente desnecessária para o público de FNAF. No fim, o criador original da série, Ivan D, descobriu a bagunça, expulsou o Wesk e cancelou tudo por causa desse gerenciamento tóxico. The Rise of Freddy's. Se você acha que já tinha visto de tudo, isso aqui vai queimar seus olhos. Lançada entre 2015 e 2016 pelo desenvolvedor Rebel Z Razor, essa série é considerada uma das piores da história de FNAF. O motivo? Gráficos terríveis, bugs que quebram o jogo e uma polêmica pesada nos bastidores. O criador foi exposto por roubar artes do DeviantArt e, para tentar fugir das críticas, chegou ao extremo de forjar a própria morte. Hoje, os jogos são considerados Lost Media, mas talvez seria melhor se eles continuassem perdidos, sinceramente. A jogabilidade dos primeiros jogos era um copia e cola sem fim. No primeiro, você se escondia do Instatrap, apertando Shift. No segundo, era exatamente a mesma coisa, só que com uma TV no escritório. A história tentava ser sombria, falava de um tal de Blue Man, uma cópia barata do Purple Guy, que matou adolescentes chamados Kaylee e Jamie. No terceiro jogo, o nível de amadorismo atingiu o pico. Para vencer, você tinha que achar uma chave invisível, escondida na textura de um cano na parede. Se não clicasse ali, você morria não importa o que fizesse. Design de jogo nota 0. No quarto jogo, a coisa desandou de vez. A história do nada virou sobre um cara chamado Roach, que causou um apocalipse nuclear. Sim, de pizzaria mal assombrada pro fim do mundo. O jogo continuava sendo um reskin dos anteriores, com personagens novos, como Slaughter Trap, mas a mecânica da chave invisível continuava lá. A série ainda tentou se salvar, com versões revamped e remastered, que plagiavam cenários de The Return to Freddy 5, mas nada funcionava. É o exemplo perfeito de como não fazer uma fangame. It's Cold Out Tonight. Lançado em 2016, esse jogo parece uma fangame comum de baixo orçamento, mas esconde um tom bizarro e desconfortável. Você enfrenta Blizzard, um boneco de neve, e a sua gangue no castelo gelado. O gameplay mistura um free room travado para coletar itens com noites clássicas de FNAF, envolvendo temperatura e portas de laser. O problema é que, para um jogo feito por um jovem, o conteúdo é bizarramente o que realmente choca são as personagens Swimman e Pink. Pink é literalmente descrita como uma animatronic stripper e usa um poste de aço no seu jumpscare. Já a Swimman aparece em cartazes piscando com a frase "Fique molhado". Esse clima de clube noturno de robôs é totalmente fora de lugar e criou um mal-estar enorme na comunidade, já que o projeto nunca funcionou direito. Parecia apenas um feitiço estranho transformado em jogo. Camada 5. FNAF The Haunted House. O jogo se passava em uma casa mal assombrada. Fantasmas nos atacavam e tínhamos 3 portas para fechar. Tinham câmeras também, mas os gráficos eram terríveis. Porém, pelo padrão mobile de qualidade da época, ele até que era mais ou menos. Mas a polêmica é que o criador do jogo não se esforçou para inventar uma lore. E naqueles jornais que aparecem no início do jogo, o criador pegou uma notícia de 2 moças que tinham sido assassinadas. E o criador colocou elas como se fossem os fantasmas do jogo. E isso foi uma falta de respeito enorme. Consequentemente, a fangame foi apagada da Play Store. Dormitabs. Se você achava que o desenvolvimento de Jolly 4 foi conturbado, você ainda não conhece a história de Dormitabs. Criado por um desenvolvedor conhecido como Blackout, o jogo ficou famoso não pela sua qualidade, mas por aparecer em quase todos os icebergs de bizarrices de FNAF.
O desenvolvimento foi um caos. Foram anos de promessas vazias e teasers falsos, até o jogo ser finalmente lançado em 2018, de forma totalmente inesperada. Quando o jogo saiu, a reação foi unânime. Ele é horroroso. O estilo visual tenta ser sujo e assustador, mas o resultado parece que alguém simplesmente jogou texturas de carne podre e sangue em cima de tudo sem critério nenhum. A gameplay é um desastre de balanceamento. As primeiras 4 noites são tão lentas que você não precisa fazer nada, enquanto a partir da noite 7, o jogo vira um festival de bugs, áudio invertido e mecânicas mal explicadas que tornam a experiência insuportável. Até teve um remake que consertou isso mais tarde, mas o verdadeiro motivo de Dormitab ser tão odiado é o que tá por trás da história e do seu criador. Na lore do jogo, o vilão, chamado de Garvey White, crianças por motivos ridículos, mas o Blackout incluiu temas extremamente sensíveis e cruéis, como a infantil, de uma forma totalmente gratuita e insensível. O pior veio depois. O desenvolvedor foi exposto por ser um criminoso na vida real, tendo trocado mensagens impróprias com menores de idade e enviado fotos obscenas. Ficou claro para a comunidade que o vilão do jogo era um self-insert, uma projeção do próprio Blackout e de seus comportamentos doentios. Depois que a podridão veio à tona, Blackout abandonou a internet com um post pedindo para ser deixado em paz, mas o estrago já estava feito. Dormitabs hoje é lembrado como o ponto mais baixo que uma fangame já chegou. Lazy Nights. O que começou como um projeto intrigante de terror analógico focado no universo de Lazy Town, rapidamente se transformou em um dos maiores escândalos da comunidade. O jogo usava nomes de atores reais e criava uma linha do tempo alternativa sombria, envolvendo o sequestro e a morte de Juliana Rose Mariello, a atriz que interpretou a Stephanie quando era criança. Embora muitos tenham tentado defender o projeto como apenas ficção pesada, o tom do jogo parecia pessoal demais, beirando a exploração de tragédias reais para gerar choque. O criador, Get Lacey, mantinha uma presença online alarmante. Ele postava mensagens paranoicas, afirmando que o governo perseguia por revelar segredos da produção do show, e chegou a publicar relatos explícitos e inapropriados em uma plataforma cheia de menores de idade. O ápice do bizarro aconteceu quando ele postou uma suposta confissão codificada e lançou uma demo do jogo. Porém, quem baixou o arquivo não encontrou nenhuma fangame de FNAF, mas uma visual novel alemã com conteúdo adulto explícito, envolvendo personagens menores de idade. Ficou claro que o upload não foi um acidente, mas algo calculado. Investigações da comunidade ligaram Get Lacey a Bernard Soft, uma desenvolvedora conhecida por criar jogos de conteúdo perturbador e ilegal. A obsessão doentia pela atriz da Stephanie e o uso de termos e estéticas idênticas aos da Bernard Soft revelaram que Lazy Nights era muito provavelmente uma fachada para projetar fetiches e traumas reais do desenvolvedor. Após avisos de figuras importantes como Kainer Carter, a página do jogo foi deletada e o criador desapareceu da internet. Comenta qual fangame você queria que não fosse cancelada. E muito obrigado aos membros: O Batatenho, Thiago Amaral, Osbot do YouTube e Emanuel123. E até mais. Acabou!